Ministrar com os irmãos. Louvado seja Deus por essa noite, a presença de todos. Agradecer ao pastor Daniel ali a oportunidade de estar aqui. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Posteriormente nós vamos ler um outro texto em Hebreus. Se a minha tradução estiver um pouquinho diferente da sua, me perdoe, viu? Nós vamos ler Tiago capítulo 1, a partir do versículo 13. Podemos? Sim. Diz assim a palavra de Deus: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstante. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Agora eu quero que você volte algumas folhas da sua Bíblia. Nós vamos lá em Hebreus capítulo 12. A partir do versículo 1. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por esse momento, ó Deus amado. Meu Deus, agora eu careço da tua graça, Senhor, porque eu, como um mero pecador, salvo pela graça, não tenho nada a dizer a essas pessoas que estão aqui, Senhor. Mas pelo teu Espírito, Senhor, o teu Espírito tem muito a dizer aqui nesta noite. Que comece a falar primeiro comigo e depois a toda essa gente que está aqui, Senhor. Porque, Senhor, a tua palavra é vida para nós. Tua palavra, ela muitas vezes nos exorta, muitas vezes ela nos confronta, mas é para que nós possamos ser transformados de glória em glória e parecermos cada vez mais com teu Filho Jesus. Por isso, Senhor, vem nesta noite, Senhor, fala através da tua palavra ao teu povo. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Irmãos, vou poder citar, desculpa. O pecado, né, é o nosso grande problema, né? Na verdade, Jesus veio para tirar o pecado. Quando você lê a carta de Paulo aos Romanos, você não vê o apóstolo Paulo só vai falar do diabo lá no final do capítulo 16, quando ele fala que em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés.
O livro de Romanos inteiro fala do pecado, de como o pecado ele pode ser e é muitas das vezes o nosso maior empecilho. Porque a nossa luta, em primeiro lugar, é contra nós mesmos. Nós precisamos nos atentar, muitas das vezes, para nós. A nossa maior luta, a nossa maior dificuldade é contra esse velho homem que está dentro de você. Esse velho homem que está dentro de mim. Se você não é convertido, aqui se tem alguém que não é convertido, se encontra numa situação pior ainda. Porque o que Jesus faz ali na cruz é basicamente o que ele tira, né? Ele nos proporciona a salvação e tudo mais que o Evangelho diz, mas há uma coisa muito interessante que Jesus faz, que é tirar o poder do pecado sobre a nossa vida. Antes de Cristo, antes da minha conversão, eu era escravo do pecado, é o que diz a Bíblia. E por que escravo? Porque ele me domina, né? Ele é o meu dominador, ele é aquele que me guia. Eu não consigo deixar de fazer o que ele quer. A minha carne, ela é apaixonada pelo pecado. A minha natureza humana, ela é inclinada ao pecado, ela gosta dele. Mas quando eu encontro a Cristo e vejo que Cristo é muito melhor do que o pecado, né? É muito mais satisfatório do que o pecado, né? Eu começo a olhar o pecado não mais com aquele brilho que ele tinha para mim. Só que eu preciso ser desamarrado, as correntes precisam ser quebradas para que eu não mais seja arrastado, como nós lemos aqui, para que eu não seja mais seduzido por ele. E Cristo fez exatamente isso. Aleluia, Deus. Cristo quebrou essas algemas. Cristo nos libertou da força do pecado. E hoje, eu e você temos condições em Cristo, não é na minha própria força, não é na sua própria força, mas em Cristo nós temos plena condição de resistir ao pecado. Ele nos deu essa condição. Agora, isso não nos tira a possibilidade de pecar. E é aqui que eu quero falar, porque o cuidado que devemos ter na nossa caminhada cristã é exatamente esse. Porque o pecado sempre está diante de nós. O pecado, a oferta de Satanás está sempre diante de nós. Porque o diabo, ele não tem poder para tocar o cristão. A Bíblia é muito clara em dizer isso. Aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. A Bíblia é clara nisso. Então, o que o diabo faz? O diabo é apenas um aproveitador de oportunidades, né? Ele precisa de uma oportunidade que nós damos pelo pecado. Quando nós pecamos, nós abrimos a brecha que ele precisa para entrar e fazer, e influenciar, em estragar, em dominar, em muitas vezes. E quando não é reparado rapidamente essa brecha, o estrago é de proporções grandiosas. Porque Jesus falou que ele não vem para brincar. Ele vem para roubar, matar e destruir. Então, é preciso tomar um cuidado muito grande com isso. É preciso que a gente crie, né, mecanismos, né, óbvio, buscando isso em Deus, para que a gente possa se manter santo diante do Senhor. Porque nós só seremos efetivos na obra de Deus, nós só carregaremos conosco o poder de Deus para evangelizar, para falar sobre Jesus para as pessoas, se o pecado não estiver conosco. Aleluia. Porque se o pecado te acompanhar, irmãos, você vai falar de Jesus, você vai fazer a obra de Deus, mas o poder de Deus não vai estar ali.
Aquilo que de fato opera, porque nós somos, nenhum de nós temos capacidade de convencer o pecador. Nenhum de nós temos. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Amém. E você em pecado, ele não acompanhará você. Então você vai falar ali e não vai ter aquele que convence, atuando no coração daquele que ouve. Então, vocês compreendem a importância que é de lutar contra o pecado? Né? Eu vejo aqui muitos jovens. Né? Hoje nós vivemos num tempo onde os jovens, coitados, são alvejados de tudo quanto é lado. Né? São tentados de todas as formas, mas eu digo a vocês que é um desafio para vocês se manterem santos diante do Senhor. Aleluia. Sabe, Deus é glorificado quando você escolhe amar a Deus e não cometer o pecado. E aqui eu quero falar, muitas das vezes, eu quero usar o texto de Tiago, porque nós, na nossa maldade, né, porque eu também sou mau, se eu não tiver a graça de Deus, eu sou mau, eu sou miserável, eu sou capaz das piores coisas. A graça de Deus não permite que isso aconteça. Se você não estiver cheio de Deus, se você não se encher do Espírito de tal forma que o teu Espírito domine a sua carne, você é capaz das piores coisas. E eu digo isso porque eu sempre falo isso, não há diferença nenhuma de nós que estamos aqui para o traficante que está na boca de fumo. Não há diferença. A diferença é a graça de Deus. Aleluia. O Senhor escolheu alcançar você e não ele. Pelo menos não agora. Você foi alcançado. E isso é motivo de grande alegria, como o próprio pastor falou isso aqui. Né? É um motivo de grande alegria você estar aqui. Se você não foi ainda, é um motivo, é uma oportunidade preciosa de você estar ouvindo o Evangelho. É uma oportunidade preciosa, não desperdice ela. Porque Tiago diz assim, que nós, né, fala assim, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por esse desejo arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado após ter consumado, gera morte. Você peca, eu peco, não é quando eu executo o pecado. Ali o pecado já aconteceu há muito tempo dentro do seu coração. Ali é só a concepção. Né? Ele fala muito, muito claro que existe um mau desejo que nasce dentro do nosso coração, e se nós não matarmos ele imediatamente, ele vai nos dominar e vai nos arrastar e vai se tornar sedutor ao ponto de que vai conceber. Aí que ele faz um sentido figurado de uma gravidez. Ele vai conceber. Assim é o pecado dentro do nosso coração se nós não abortarmos ele. Né? Não que eu seja a favor do aborto, mas nesse caso eu sou, né? Abortar o pecado dentro de nós. Porque senão ele começa a crescer. Verdade. Ele começa a ficar com 1 semana, com 2 semanas, com 3. E chega um ponto que você já não consegue mais abortar. Porque tem um prazo para abortar uma criança. Né? Se você for pegar aí, né, e dizer para você, depois que a criança tem um número de meses formado, já a probabilidade de você conseguir abortar é muito difícil. Gente, eu estou falando aqui, pelo amor de Deus, eu não sou a favor do aborto, não. Eu estou pegando a figura que ele está usando aqui para falar sobre o pecado. Ele está falando da mesma forma, ele está usando o simbolismo da gravidez para dizer para mim e para você
o quanto é perigoso eu deixar isso crescer dentro de mim. Porque não adianta, depois que engravida, a criança nasce. Ela vai nascer. E se você deixar o pecado crescer dentro de você, ele vai nascer. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir impedir que ele nasça. Porque chega um ponto na gravidez que o feto ele é o ativo e a mãe é o passivo. E assim é o pecado dentro de nós. Quando nós deixamos ele crescer, chega um ponto que ele se torna um ativo e nós nos tornamos refém dele. E aí é o que diz aqui: tendo concebido, dar luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, que aí é efetivamente a atitude, né? Gera morte. Adão, eu e você estamos nessa situação porque aconteceu com Adão e Eva exatamente isso. Né? A serpente, o diabo, fez com Eva o que faz comigo e com você todos os dias. Ele apresenta a oferta. Ele te oferta o pecado todo dia, diante de você. Mas você pode fazer como Eva, olhar ele. E, como diz lá em Gênesis, ela olhou e aquilo foi agradável aos olhos dela. Se o pecado se tornar agradável para você, você não consegue mais voltar atrás. Mas se Eva na mesma hora tivesse feito como Jesus no deserto, vá-te Satanás. Vá-te Satanás daqui. Se ela tivesse feito isso, nós não estaríamos aqui nessa condição que estamos hoje. Porque depois Adão, né, foi lá, comeu também, e ele tentou botar a culpa em Deus, dizendo: a mulher que tu me deste, me fez isso. Mas aqui o texto de Tiago fala: Deus não tenta ninguém. Nós pecamos pelos nossos próprios maus desejos. Então, o que acontece efetivamente? É preciso que nós examinemos nosso coração, porque é ali que o mau desejo nasce, é ali que é gerado, é ali que... Então, quando você começa a pensar em coisas que não deve pensar, quando você começa a olhar para coisas que você não deve olhar, é ali que nasce. Às vezes a gente chega numa situação onde o pecado é consumado e muitas das vezes não conseguimos identificar aonde ele foi gerado. E se isso não for morto lá na fonte, você vai pecar de novo, e de novo, e de novo, e você vai ficar vindo à igreja, assistindo aos cultos, indo embora para sua casa e pecando de novo. E que vida cristã é essa que você vai levar? É aquela história que ele fala aqui, ó. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. É engano seu achar que você vai viver numa vida de pecado e vai servir a Deus. É engano seu. Aleluia! Você não vai. Não vai. Então é preciso limpar a sua vida, amado. Glória a Deus. É preciso você pegar esse pecado secreto aí que ninguém vê, eliminar ele. Sabe? Porque sabe o que eu acho muito engraçado? A gente tem muitas das vezes, a gente tem vergonha de falar do nosso pecado ao outro, mas não tem vergonha de pecar diante de Deus. Porque quando você está, veja bem, eu não estou falando você por força de expressão, tá, gente? Tomara queira Deus que ninguém tenha aqui nenhum pecado secreto. Mas há muitos cristãos que têm. Há muitos cristãos que quando fecham a porta do seu quarto e ligam o seu computador, fazem muitas coisas ali que ninguém vê. Mas aquele do qual
Aleluia. Todos nós estamos nus e patentes diante dele. Ele está nele. Sabe por causa de quê? Irmãos, quando você pega diante de Deus, porque a Bíblia fala que nele vivemos, nos movemos e existimos. Você está nele. Não há lugar que você vá que Deus não esteja. Quando você peca diante de Deus, na frente do Senhor, e você não tem vergonha. Mas tem vergonha do seu irmão saber. Olha só que coisa doida, né? Aquele que pode lançar a tua alma no inferno, você não teme, quando na verdade era ele que você deveria temer. É verdade. Era ele que você deveria temer. Era nele que você deveria pensar quando você vai fazer algo que lhe desagrada. Porque você não está aqui, irmãos, para agradar o seu irmão do lado, não. Você está aqui para agradar a Deus. Você está aqui para fazer a vontade de Deus. É com Ele que você deve prestar contas. É com Ele que você deve andar. É na vontade dEle, é na direção dEle. Fazendo aquilo que Ele quer com você. Aleluia. Ele. E Hebreus 12 fala que... você pode falar assim, mas é muito difícil. Hebreus 12 fala, você ainda não derramou o seu próprio sangue. Você não resistiu ao ponto de derramar o seu próprio sangue. É nisso que Deus espera de você. Você resista. É claro, claro, nós somos pecadores, nós pecamos por acidente. Agora, uma vida de viver no pecado, isso não é para cristão. Isso não é para cristão. Você é tudo menos um cristão. Porque um cristão convertido não vive no pecado. Você tem que lutar contra ele. Aí, beleza. Se você luta, você está dando ali todas as suas forças e às vezes você falha, irmãos, a graça, veja bem, não é uma justificativa. Mas a graça de Deus, ela vai descobrir e você vai buscar o Senhor mais ainda. Porque Jesus nos deu, como eu falei no início, Jesus nos deu total condições de resistir ao pecado. Total. Eu e você não temos desculpas para viver no pecado. É claro, você às vezes, né, aquela historinha, às vezes você toca numa pedra, ninguém fala, glória a Deus. Não, às vezes acontece. E você falar alguma coisa que não deve falar. O pecado por acidente, obviamente também não é acidente recorrente, né? Também acidente todo dia, não dá, né? Mas o acidente, né? A graça de Deus nos cobre. Você vai se arrepender, você vai se colocar diante de Deus, Senhor, me perdoa por isso, eu vou te buscar mais. Isso não vai acontecer. Você vai se comprometer, um comprometimento diante de Deus que você quer viver numa vida de santidade. Porque essa situação aqui, aonde o mau desejo é gerado, aconteceu em vários lugares da Bíblia. Eu vou dar um exemplo. Caim e Abel. A Bíblia fala que Abel ofereceu as partes gordas do boi, da ovelha, não lembro agora se foi ovelha ou o boi. Ofereceu as partes gordas e Caim pegou lá uns frutinhos lá da terra, lá qualquer, e trouxe para ofertar. E aí Deus se agrada da oferta de Abel, mas não se agrada da oferta de Caim. E aí, obviamente, aquilo, né? Quando Caim não podia fazer nada contra Deus, né? Ficou com raiva do outro que agradou a Deus. Isso há muito no nosso meio, né? Às vezes, você vê o irmão ali buscando o Senhor e Deus honrando ele. E aí você não busca, não está nem aí, ainda acha no direito de ficar com raiva, porque o irmão está sendo abençoado. Busque você. O mesmo acesso que o seu irmão tem, você também tem a Deus. É que nós somos preguiçosos, né, em orar, né? Nós somos preguiçosos em aprender sobre a Escritura. Mas eu vou te falar que essas são as duas coisas que te dão vida. São as duas coisas que te dão vida. A oração, eu costumo dizer que
a oração e a leitura da palavra são como as asas de um pássaro. Você vê um pássaro bater uma asa fora? Não, ele bate as duas asas. Então tem que haver um equilíbrio entre a sua oração. A oração é você colocando as suas dificuldades, os seus anseios diante do Senhor. Senhor, eu tenho esse problema aqui, eu não consigo resistir nessa área. Senhor, me ajuda. Senhor, tu és um Deus Todo-Poderoso, vem e enche o teu Espírito e me ajuda. É a palavra de Deus, que não é a Bíblia, é Jesus é a palavra. Jesus Cristo é a palavra. A Bíblia é um livro que, ao revelar-se, se torna a palavra de Deus, porque ela manifesta Jesus. Jesus é a palavra de Deus. A sua comunhão com a palavra que é Jesus, aleluia, vai fazer com que você cresça. E Ele vai te fortalecer a cada dia. Porque Deus, muitas vezes, irmão, é claro que Deus podia tocar em você e você nunca mais queria saber nada do pecado, mas Deus não trabalha assim. Deus não faz assim. Deus nos prova o tempo inteiro. Porque Deus quer saber o que está no seu coração. Se você o ama de verdade. E quando tudo vai muito bem, quando tudo é muito fácil, não há prova. Então, muitas das vezes, Deus permite que Satanás venha te oferecer algumas coisas, para ver se você está pronto para resistir. Agora, são nesses momentos que nós precisamos olhar para nós mesmos e falar: eu preciso buscar mais. Aleluia. Eu preciso orar mais. Porque você não pode se contentar uma vida de escravidão no pecado. Porque você está dentro da casa de Deus, né? Até o título do livro lá é esse, né? Dentro da igreja, longe de Deus. É uma vida cristã mentirosa, hipócrita, seja lá o que for. Uma vida assim. O pecado precisa ser extirpado da sua vida, irmão. Maravilha, glória a Deus. O pecado precisa ser arrancado. E você não trata com o pecado de maneira negociando, não. É pé na porta e acabou. É não e acabou. Maravilha. Porque o diabo, irmão, ele, como eu falei, ele está ao nosso derredor, aproveitando as oportunidades. Abra sua Bíblia em Lucas 22, que eu vou lhe mostrar um texto que isso acontece muito claro. Lucas 22, a partir do versículo 1. Diz assim o texto: estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse perto. Qual era o medo dos sacerdotes? O povo. Judas foi lá justamente combinar com ele o quê? Quando Jesus não estiver perto do povo, eu vou falar para vocês. Por quê? Porque havia um mau desejo no coração desses sacerdotes, que era o quê? Matar Jesus. E aí o diabo, o que ele fez? Foi lá e apresentou a oportunidade. Ele entra em Judas e vai lá no sacerdote e diz assim: ó, eis aqui a tua oportunidade de fazer o que o teu mau desejo no coração te pede. Irmãos, é exatamente assim que acontece comigo e com você. Quando você
deixa nascer no seu coração esse mau desejo, pode contar, vai vir rápido diante de você aquela oportunidade. Porque é tudo que o diabo quer. O diabo quer que você peque. Porque a hora que você peca, irmão, aí ele entra. Principalmente se você leva uma vida, se você realmente tem um coração voltado a Deus, sabe? Se você realmente quer levar uma vida com Deus e ele percebe isso, ele fica babando, esperando a oportunidade que você vai dar a ele. Por isso eu quero que você, a minha palavra aqui hoje é que você entenda o quanto é importante você cuidar da sua vida em relação ao pecado. Glória a Deus. Porque tudo vai partir daí. A sua vida espiritual, o crescimento que você vai ter em Deus, a sua aplicabilidade no ministério, você ser bênção para essa igreja ou não, vai partir daí. De uma vida santa diante de Deus. Se você não tiver santo diante de Deus, nada do que você fizer vai sair bons frutos. Porque de uma fonte suja não sai água boa. Então é preciso romper de vez. É preciso largar. É preciso você tomar coragem e lutar contra esse pecado. Aleluia. De frente. Está na hora de resolver isso. Está na hora de você falar, Senhor, acabou. Maravilha. Não vai mais tomar conta de mim. Eu vou parar hoje. Aleluia. Deus Santo. Eu vou tomar uma atitude de seguir a vida que o Senhor tem para mim. Porque a vontade de Deus, irmãos, é boa, perfeita e agradável. Quando você experimenta a comunhão com Jesus, o pecado, ele perde as cores, como diz a canção, que tem uma canção que fala sobre isso. Né? O mundo perdeu as cores. O mundo perde as cores. Porque não há, a vida do Evangelho é uma vida, sabe, eu costumo dizer, tem muitas pessoas que se drogam, mas não há adrenalina maior do que o Evangelho. Aleluia. Não há onda maior do que o Evangelho. Deus Santo. Não há onda maior, não há nada que te enlouqueça mais do que isso. É uma paixão arrebatadora. É algo que você Deus Santo. move dentro de você, como Jesus falou, como falaram na mulher samaritana aqui. É um fluir de águas vivas a jorrar para fora o tempo todo e você simplesmente não consegue se saciar com aquilo. E quer mais, e quer mais, e quer mais. Que Jesus, irmão, seja a sua droga. Glória a Deus. Bom sentido, claro. Que ele seja o teu prazer. Que a pregação do Evangelho seja o motivo da tua vida. Glória a Deus. Porque aí você vai agradar o Senhor. Maravilha. Aí você vai ser um espelho que vai refletir a glória de Deus por onde você for. E aí, irmão, você talvez não vai precisar ficar meia hora falando com alguém de Jesus. Às vezes você vai dar 2 palavras e as pessoas vão se render, porque o Espírito Santo trabalhará ao seu favor. Aleluia. Coisa linda, meu mestre. Mas com o pecado não dá. Ele não consegue trabalhar, ele não trabalha. Não é que o Espírito Santo não passe por cima de você e alcance o pecador. Ele é poderoso para isso. Né? Ele é poderoso para passar por cima de um pregador. Às vezes está pregando um monte de besteira. Ele é capaz de passar por cima e alcançar o pecador ali. Aleluia. Mas essa não é a regra. A regra é que pecadores preguem a pecadores. Que eu e você levemos a mensagem da reconciliação. Aleluia. Você foi reconciliado para que pudesse reconciliar a outros. E como diz as Escrituras, eu só mostro que eu fui reconciliado quando eu vou em busca de reconciliar outros. Aleluia. Aí eu testifico que eu também fui reconciliado. Maravilha. Então, queridos, como diz Hebreus 12, nós estamos rodeados por uma nuvem. Nessa hora voou. Nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas.
Há pessoas que observam você. Há pessoas que você pensa que não, mas elas estão te olhando. Elas estão vendo a diferença que é. Porque aonde você está é a luz. E a luz, ela ilumina as trevas. As trevas elas vão enxergar você. Aquele que está em treva vai ver a luz em você. Mas só vai haver luz se de fato não houver pecado. Essa é a mensagem que eu tenho para trazer para você hoje. Aleluia. Que o pecado não mais te seduza. Aleluia. Você possa viver uma vida onde o seu prazer seja viver de santidade. Aleluia. Sabe que seja um motivo de orgulho para você. Não, eu sou servo de Cristo, eu não quero isso. Ah, mas é legal, todo mundo faz, não importa o que todo mundo faz. O meu Jesus não gosta disso, eu não vou fazer. Meu Deus, aleluia. É assim. Irmão, você pensa que não faz diferença? Você pensa que você vai ser desprezado? Você pensa que as pessoas... Não vai ser assim. No fundo, as pessoas vão olhar para você e vão ver que você é alegre, é feliz, é cheio de Deus, mesmo sem tudo aquelas coisas que elas dizem que precisa. Porque você não precisa de nada, só precisa de Cristo. Aleluia. Você tendo Cristo, você tem todas as Glória a coisas. Deus. Se Ele for o Senhor da tua vida, se Ele for de fato, verdadeiramente o Senhor da tua vida, você não precisa mais de nada. Tudo é secundário diante da glória de Deus. Tudo é pequeno diante da glória da face de Cristo. Aleluia. Tudo é pequenininho. Que você possa, a partir de hoje, né? Se você tem algum pecado, se você tem lutado com algo que tem te escravizado, te dominado, eu queria te convidar. Poderia ficar de pé, igreja, por favor? Eu queria convidar. Se você tem, você não precisa dizer o que é, né? Não precisa ser uma coisa. Aliás, pecado é pecado, né? Não existe pecadão nem pecadinho. Pecado é pecado. Se você tem, né, algo que tem te dificultado a sua caminhada, que ainda precisa ser retirado, que você precisa abandonar, queria que você viesse aqui na frente, eu queria orar por você. Se você não se sentir confortável de vir, não tem problema, né? Óbvio, eu queria que você tomasse a coragem e viesse. Mas se você não tiver, né, talvez, como eu falei, né, você não quer demonstrar aos seus irmãos que você tem pecado, né? Talvez você não quer demonstrar aos seus irmãos que precisa de correção em algumas coisas. Nós temos todo mundo de pecado. Glória a Deus. Então venha, né? Se você quiser estar aqui, venha. Glória a Eu Deus. quero orar por você. Irmãos, eu sou pecador como você. Se eu não buscar ao Senhor, eu tenho as minhas dificuldades como você. Não há super-homens aqui. Aleluia. Não há super-homens. O meu segredo é exatamente o que eu falei para você, é buscar o Senhor. É se colocar, Senhor, me ajuda. Sozinho, Jesus foi bem claro, sozinho você não pode fazer absolutamente nada. Sem Cristo. Nada. Então, se há algo que tem te impedido de você dar o seu melhor a Cristo, fala o seu melhor na sua vida, o seu coração, se tem algo que tem te impedido isso, vem aqui, eu vou orar com você. Aleluia. Se você nunca teve a oportunidade, né, de ter uma vida com Cristo, se você se encontra escravizado pelo pecado ainda, se você ainda não teve uma conversão, se Jesus ainda não é dono de você, da sua vida, Glória a Deus. pode vir também. A salvação para você aqui hoje. Venha, querido, não deixe de vir. Não é vergonha nenhuma assumir
a sua condição não é, sabe, irmãos, não é mesmo. Eu vou orar, não vou insistir mais. Queria que você estivesse aí, tivesse amor para essas pessoas aqui na frente. Vocês fechem seus olhos e suas cabeças, vamos orar. Ó Deus, Senhor, somos todos pecadores diante de um Deus santo. Senhor, precisamos aprender muito da tua santidade. Meu Deus amado, muitas das vezes, Senhor, o pecado tem nos seduzido. E por isso, Senhor, que muitas das vezes isso acaba refletindo em vidas espirituais enfraquecidas, em falta de poder, em falta de manifestação da tua glória. Ó Deus, muitas das vezes é por esses motivos que as nossas famílias não se convertem. Senhor, é por esses motivos que nossos amigos não se atentam para aquilo que nós falamos. Porque na verdade, Senhor, como vamos dizer para eles deixar de fazer algo que nós mesmos fazemos? Mas nós queremos, Senhor, lutar contra isso, como essa canção que está sendo cantada de nós no texto de Paulo, onde ele fala da sua luta contra o seu próprio pecado, e o pecado que muitas vezes sobrepuja a sua vontade. Ó Deus, mas o teu Espírito Santo é poderoso, e ele nos enche, Senhor, para que nós possamos resistir e lutar e vencer o pecado. Ó Deus, eu quero que o Senhor olhe para esses corações que estão aqui na frente. E se é algum que não quis vir aqui, que ficou lá atrás, Senhor, tu conheces o coração de todos aqui. Não há ninguém que consiga esconder nada do Senhor aqui nesta noite. O Senhor vê todas as coisas, o Senhor sabe o que cada um de nós precisamos. Senhor, toca nos corações, Senhor, fortalece, ó Deus, que haja força no Espírito, fortalece esse Espírito aqui nesta noite, para que possa resistir ao pecado, para que possa vencer, para que possa fechar as brechas, e que faça, Senhor, seja luz para o Evangelho, para esta nação. Ó Deus, seja bênção para esta igreja, seja bênção para esse ministério. Ó Deus, que a tua glória, a tudo possa ver, Senhor, a tua face deles. Santo, santo é o teu nome. Senhor, quando eles saem daqui hoje, que o teu Espírito confirme nas suas casas. Senhor, que Satanás, ele é ardiloso, ele virá. Ele não vai vender fácil. Ele virá, ele oferecerá de novo. Mas que teus filhos sejam fortalecidos para dizer a ele que não, eu não quero mais, eu não vou fazer isso mais. Eu sirvo ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Senhor, eu os abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo cada uma dessas vidas aqui, Senhor. Meu Deus, assim como eu careço, assim como eu careço, eles também carecem da tua graça, do teu favor, da tua misericórdia. Ó Deus, derrama sobre eles o teu Espírito, para que eles possam resistir. No nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço, Pai. Tenho prazer.
Aleluia.